Bom, eu acho que como foi colocado no início, né, o primeiro de tudo é uma figura polêmica, né? Marx foi tanto hoje em dia é considerado polêmico, mas na sua época foi um grande instigador, né, da sociedade, e tanto que as suas provocações seguem até hoje, as suas análises seguem até hoje sendo centro de muito debate e muita discussão. Então, acho que existe dois Marx para nós situarmos, né? Um é a figura histórica, e o outro é, de fato, o pensador que, enfim, rompeu a barreira, né, do seu período histórico, assim. Então, acho que é importante ressaltar, até para desfazer algumas fake news, né, porque a fake news não é de hoje, né, mas algumas mentiras sobre a figura de Marx, mas que ele não foi, enfim, um simples intelectual, né, alguém que simplesmente escreveu sobre algo que ele não viveu, né, ou que viveu às custas de outros enquanto produzia pensamentos abstratos. Pelo contrário, né, Marx foi uma pessoa muito aplicada, né, na sua vida acadêmica, né, então na sua formação acadêmica, na sua produção, no seu doutorado, né, na sua intenção, inclusive, né, de conseguir adentrar o mundo acadêmico, apesar de que, enfim, houveram, né, barreiras que o impediram de fazer isso, muito ligadas à censura política, à perseguição política, mas que não encontrando, né, um caminho de sustento através do trabalho acadêmico, ele viveu a maior parte da sua vida como jornalista, né? Então Marx foi de fato um trabalhador, né, um produtor intelectual nesse período, que enfrentou, né, diversos exílios, foi obrigado a se deslocar de um país a outro, né, por uma questão de perseguição política. Então enfrentou muitas dificuldades, mas que ainda assim, enfim, foi um sujeito que esteve integrado à sociedade no ponto de vista produtivo, mas eu acho que aí num aspecto que é, de fato, do qual ele se destaca, né, além da produção, obviamente, intelectual, como um militante ativo, né? Então, Marx não foi alguém que olhou de fora, né, o movimento socialista, olhou de fora a classe trabalhadora e pensou sobre isso e escreveu, né? Marx foi um organizador, né, foi um dirigente político, foi uma figura que esteve no protagonismo dos enfrentamentos sociais do seu período. Então, acho que esse é a figura histórica Marx, ela tem que ser resgatada de forma que faça jus, de fato, ao que ele realizou em vida, né? Não apenas o legado que ele deixa intelectual, mas as lições enquanto um ator social ativo, né? E que foi parte importante nesse nascimento do movimento operário organizado, né? Então, acho que vale lembrar que ele foi um dirigente da Liga dos Comunistas, né? Que ele foi um dirigente da Associação Internacional dos Trabalhadores, né? A primeira internacional. Então, o primeiro partido internacional da classe trabalhadora, né? Ele sempre foi uma figura que esteve no Comitê Central. Então, ele é um sujeito que, enfim, marcou o seu tempo enquanto um ator político relevante. Mas, mais do que isso, né, Marx é alguém que marcou o seu tempo e marcou todos os tempos que se seguiram ao dele, né? Então, nós podemos dizer que a principal figura do século XX, por exemplo, foi alguém que não viveu no século XX, né? Foi Marx, porque todos os enfrentamentos ideológicos, políticos que se desdobraram durante o século XX são em decorrência obviamente, né, das condições materiais do seu tempo, mas também inspirados pela produção intelectual e política que Marx fez no século anterior, né? Então, os principais movimentos políticos sociais, né, as revoluções que marcaram o século passado são fruto da elaboração que Marx fez e aí dos seus continuadores, né, que pegaram o seu trajeto inicial e deram continuidade. Obviamente, podemos ter discordâncias, concordâncias com os caminhos que foram levados, mas que é indiscutível que todos os caminhos partiram pelo menos em algum momento da elaboração de Karl Marx. E acredito que o nosso século, apesar de que muitos tentaram aí propagar, enfim, o fim da história, né? Pelo contrário, a história continua e Marx talvez seja ainda um dos mais relevantes para entender o nosso tempo e para entender os desafios que nós vivemos. E acho que, enfim, ele nos lega não apenas a sua elaboração, a sua vivência política do seu tempo, mas também a tarefa de sermos, assim como anteriormente outros seguiram esse caminho, continuadores, né? Ou pelo menos levarmos em conta o que Marx produziu para entender, enfim, os labirintos no qual nos encontramos agora. E eu acho que, enfim, Marx segue sendo tão atual quanto anteriormente, e eu acho que isso diz muito sobre quem foi Marx, né? Foi alguém à frente do seu tempo e que hoje em dia nos lega um grande acúmulo, né, sobre o que é a sociedade capitalista e os desafios que ela impõe a nós.
acho que para começar, talvez, a entender quem é essa figura seja por aí. Foi um